Gente, posições de retas agora, terminando aí o que a gente poderia falar de reta. Você já sabe quase tudo. Tipos de reta, formas de equação de reta, como chegar à equação de uma reta. Posição de duas ou mais retas hoje. Detalhe, para a prova de vocês cai geometria analítica. Tudo, distância de dois pontos, ponto médio, área de triângulo, equação da reta. Posição de reta você pode até dizer que eu não pus, certo? Mas equacionar retas paralelas, retas perpendiculares, sim. Bom, gente, vamos lá. Corrigir tarefa. Tinha pedido exercício 3. O coeficiente linear de uma reta determinada pelos pontos A, 3 menos 1 e B, 2, 1 é. Coeficiente linear angular é o M. Se fosse o angular, era ΔY sobre ΔX. Poderia fazer isso sem ter que achar a equação da reta. Agora o linear, tomar cuidado que coeficiente linear é onde essa reta corta o eixo Y. É a pergunta, que lugar? Que número? 2, 3, 4, menos meio, 6, 5, 7. Para saber, tem que saber a equação da reta. O cara não me deu. Deu 2 pontos. Deu 2 pontos, vai lá, acha M. Coeficiente angular, dado 2 pontos, ΔY sobre ΔX. ΔY, pega aqui o Y1, tira o menos 1. 1 menos menos 1 dá 1 mais 1. ΔX agora, pego o 2, tiro o 3. Vai dar 2 em cima, menos 1 embaixo. O coeficiente angular é menos 2. Linear, ioiô me xoxô. Equação da reta. Pego um dos pontos, qualquer um, vou pegar o ponto B, ou 2, 1. Y menos Y1 é igual a menos 2 que eu acabei de achar, que multiplica x menos o x do ponto 2. Fica y menos 1 igual a menos 2x menos 4. Menos não, mais 4. Quando eu passar isso daqui para cá, menos 2x mais 5. Essa daqui, a aula passada, eu apresentei a vocês. Seria a equação reduzida da reta. Aquela que você isola o y. Aonde? Sempre que você tem a reduzida, e hoje você vai trabalhar muito com ela, esse menos 2 é o coeficiente angular. Pode perceber que realmente é menos 2. E o coeficiente linear, que é o que ele me pediu, é o 5. Alternativa E. E o 5 é o local onde essa reta corta o eixo Y. O sexto exercício, olha lá, facinho, só apresentando a equação segmentária. Sendo P 0 e 0 o quê? Esses pontos pertencem a uma reta cuja equação segmentária é igual a x dividido por onde corta o eixo x, P, mais y dividido por onde corta o eixo y, Q. Isso é igual a 1. Equação segmentária da reta. Se R foi dado como essa reta, 3x menos y igual a menos 3, qual a equação segmentária dela? Ora, gente, eu quero transformar essa equação que ele deu no formato que ele deu, não é nenhuma específica. A geral você teria que igualar a 0, passar o menos 3 para cá, certo? A reduzida era isolar o y.
tem um formato de equação de reta aí, com x e y, só que ele quer a segmentária. A segmentária, o próprio ela deu, tem que ser igual a 1. Eu tenho que, por obrigação, transformar esse menos 3 em 1. Isso é jogo fácil, que é só dividir toda igualdade por menos 3. Se eu dividir tudo por menos 3, fica 3x dividido por menos 3. Menos y dividido por menos 3. Igual a menos 3 dividido por menos 3. Aí só para transformar a equação, né, vamos deixar um sinal negativo para baixo, se tiver, e aqui vai ter. 3 por 3 vai cancelar, x dividido por menos 1. Menos por menos vai ficar mais. Y dividido por 3. Isso igual a 1. Essa é a equação segmentária da reta em questão. Alternativa C. O que essa equação nos dá? Local exato, onde corta o eixo x no menos 1. Onde corta o eixo y no 3. Desenho da reta seria esta. Grande função da segmentária, auxiliar você no desenho rápido. Tendo várias equações aqui, você pode ficar desenhando as equações, só saber onde cortou o eixo x e eixo y e observar aí os desenhos. Vamos para a aula de hoje. Posições relativas de duas retas. Agora eu já sei uma reta, eu já sei tudo. Sei chegar à equação, sei o formato da equação, sei o que significa algumas equações. Porém, agora você vai estudar a posição de duas. O cara vai te dar mais de uma reta no exercício. E você vai dizer para mim que posição que essas duas retas estão no mesmo plano cartesiano. Estão se cruzando, estão paralelas, estão perpendiculares e diabo a 4. Bom, vamos lá. Eu disse a vocês na aula passada que uma das equações que você mais vai utilizar são as reduzidas. Que justamente para estudar o posicionamento de duas ou mais retas, é viável que você tenha as equações na forma reduzida. E o que é reduzir? Isolar o y. Se o cara não te desse, tem por obrigação transformar em reduzida. Porque perceba uma coisa, isso daqui só para a gente começar a trabalhar. Se o cara te der essa equação, você vai saber que é a equação segmentária. Você vai saber que 3 é onde cortou o eixo x, 4 é onde cortou o eixo y. Beleza. Só que eu garanto que esta equação é a mesma equação dessa daqui, que se eu tirar o MMC, 12, vai dar aqui 4x mais 3y igual a 12. Esqueço o denominador, passo 12 para cá. 4x mais 3y igual menos 12 mais 3y menos 12 igual a 0. Essa é a equação geral, que é a mesma reta que essa daqui, só está escrito de forma diferente. E de repente parece que são retas diferentes. O que diria se eu reduzisse 3y igual a menos 4x mais 12? Y igual a menos 4 terços de x mais 4. Gente, essa reta e essa reta são as mesmas. É a mesma reta, só que está escrito de forma diferente. Então a gente vai, para estudar as posições de duas ou mais equações do seu problema,
Primeira obrigação, transformar todas elas no mesmo tipo de equação. A escolhida é a reduzida. Você vai entender o porquê já. Porque esse cara e esse cara vai ter tudo a ver com o que eu quero saber. E às vezes esse cara define também alguma coisa. Porque como eu disse, se menos 4/3 é o coeficiente angular. Aqui eu não sei nada. Esse 4, 3, 12, para mim não tem significado nenhum, só aparência de número bonito. E aqui, esse 3 e esse 4 tem uma de quarto eixo x e quarto eixo y. Se for para desenhar, essa equação é preferida. Mas para estudar a posição, essa vai ser. Então agora, gente, vamos entender que posição que você pode ter de duas retas. Não pode ter muitas posições, não. Quais são elas? Vamos lá. Primeiras, paralelas distintas. É o que mais você, às vezes, aclama em posição de retas. O que são retas paralelas distintas? São retas aqui, ó. Duas paralelas no plano, eixo XY. O que você pode ver das paralelas distintas? Que a gente já sabe, o ângulo de inclinação da primeira aqui, se for alfa, da segunda aqui também vai ter que ser o mesmo. Caso seja diferente, vai cruzar. Mesmo ângulo de inclinação. Isso caracteriza o mesmo coeficiente angular. Se a reduzida, você tem o coeficiente angular das duas retas, o número que tiver aqui terá que ser o mesmo número que tiver aqui. Só que aí começa, qual que é a diferença para o outro quadro que vai aparecer já já? Gente, se são paralelas distintas, obrigatoriamente, se uma cortou aqui, a outra não vai poder cortar no mesmo lugar. E Q1 e Q2 são os coeficientes lineares. Portanto, se você tem retas paralelas distintas, você vai ter o mesmo coeficiente angular, MR igual a MS, e os coeficientes lineares diferentes. Transformou na reduzida, tem o mesmo cara que multiplica x numa e na outra? São paralelas. São distintas se esses valores forem diferentes. Corta em locais diferentes. Porque aqui começa uma frescura que são as paralelas coincidentes. Na realidade é um único desenho, mas duas equações. É aquilo que eu estava fazendo aqui, ó. Às vezes você pensa que a reta é outra e é a mesma. E de repente o cara te deu duas equações de formatos diferentes. E você chegou, quando reduziu, chegou na mesma equação. Então elas continuam paralelas. Só que paralelas coincidentes. É um desenho só. Mas você teria duas equações no problema. E aí, o que diferencia é que você vai ter que ter o mesmo coeficiente angular, óbvio. A inclinação de uma vai ser da outra, porque é a mesma reta. E o mesmo coeficiente linear. Tá aí um detalhe da geometria que às vezes a gente fala, vocês comentam, né? Cheguei, retas paralelas são retas que nunca se encontram, tá errado. Porque paralelas são as coincidentes. Elas se encontram, não só se encontram, como coincidem. Uma sobre a outra. Tem todos os pontos em comum. Então falar que não tem ponto em comum é falso. O correto é você dizer que retas paralelas sempre mantêm a mesma distância entre elas. A distância que eu medi aqui é a mesma distância que eu medi aqui, é a mesma distância que eu medi aqui. E quando se coincide, a distância é zero. Porque se tiver distâncias diferentes, elas são concorrentes, que é o último caso de posição no plano. Retas concorrentes são retas que têm um único ponto em comum. Um encontro.
Reta é sempre infinita. Se não tem a mesma inclinação, vai encontrar. E aqui a coisa é bem mais simples do que você pensa. Se aqui você tinha que ter o mesmo número aqui, o mesmo número aqui, e aqui números iguais coincidem, números diferentes são distintas, nas concorrentes basta que os coeficientes angulares sejam diferentes. Esse ângulo tem que ser diferente desse, portanto a tangente desse ângulo é diferente da tangente desse. Se os valores aqui forem diferentes, são concorrentes. Se você quiser achar o ponto de intersecção das retas, resolver um sistema formado pelas equações, igualar as funções. Ah, tá. Essa é a teoria da aula de hoje. Só isso. Outro detalhe, né, que a gente fala. Importante. Retas perpendiculares são concorrentes. Porém, forma aquele ângulo de 90. Elas se cruzam. Os coeficientes angulares são diferentes. Se você já estudou em aulas anteriores, se você tem retas concorrentes e ao mesmo tempo perpendiculares, você pode dizer uma outra coisa. O quê? O coeficiente angular de uma delas é o inverso do oposto da outra, o inverso trocando o sinal. Detalhe, concorrentes perpendiculares. Perpendicular são concorrentes. Os coeficientes angulares são diferentes. O que eu tenho de diferente aqui é que eu consigo determinar o coeficiente angular de uma perpendicular conhecendo a outra. Das concorrentes não, são valores aleatórios diferentes. E aí, para determinar um ponto de encontro de duas retas, basta resolver um sistema formado por suas equações. Gente, exercícios da listinha que eu mandei ontem para vocês. Tarefa da lista 3 e 7, é a última tarefa do ano para vocês. Uhul! Semana que vem é dia 10, depois dia 20 eu tenho que mandar as notas já da tarefa. Então, computa as notas de tarefa que vocês mandaram. Mais essa daqui, 3, 7, a última. Depois aí é só exercício para a gente ficar fazendo. Gente, vamos lá. Só veja como a analítica agora se transformou uma matéria madura. Eu sem estudar e sem ter pré-requisitos, eu nunca vou entender uma expressão como essa. É bem abstrato e não tem desenho, não vai ter que desenhar nada. Gente, qual a relação entre M e N para que as retas? Primeira equação que ele te forneceu, R. Segunda equação que ele te forneceu, S, sejam paralelas. Primeira coisa, reduz essa, reduz aquela. Ser paralelas, ele nem quis dizer distintas ou coincidentes. Ser paralelas, paralelas é ter o mesmo coeficiente angular. Então vamos lá. O que é a reta R se eu reduzir? Reduzir R, isolo Y, menos MY, igual, passo 2x para lá e o mais 1 para lá, menos 2x, menos 1. Multiplico por menos 1, fica my igual a 2x mais 1. Passo m dividindo, 2 sobre mx mais 1 sobre m. Essa é a equação de R na forma reduzida. O que eu posso garantir a vocês é que o coeficiente angular de R é esse número 2 sobre M. Guarda isso, porque agora reduz S.
reduzir S, 3y, é igual a menos nx, menos 5. 3 de 20 essa é a equação reduzida de S. Que eu posso deduzir que este cara é o coeficiente angular de S. Se eu quero que sejam paralelas, basta que eles tenham os mesmos coeficientes angular. Coeficiente angular de R igual ao coeficiente angular de S. Então, 2 sobre M vai ter que ser igual a menos N sobre 3. Ele quer que M é em relação a N. Bom, aqui, ó. Se multiplicar em cruz, fica menos M vezes N igual a 6. Multiplicando isso por menos 1, M vezes N igual a menos 6. Essa é a relação. Notaram? Ó, nenhum desenho é conhecimento. Tá aí. Por isso que às vezes a gente considera a matéria difícil. Você não vai aprender isso numa aula. Tem que saber o que é reduzida, tem que saber o que é coeficiente angular, tem que saber o que é paralela, como acha o coeficiente angular. Segundo exercício, duas retas, R, S, no formato geral, são perpendiculares. Quanto é que vale o Azinho aqui de S? Se são perpendiculares. Bom, mesma coisa. Procedimento idêntico à outra. Vai estudar duas retas, transforma em reduzida. Primeiro, isola o y. 2y vai ter que ser igual a menos x menos 3. 2 de 20 é menos meio x menos 3 meios. Essa é a reduzida de R. De S, 3y é igual a menos AX menos 2. Y é igual a menos A sobre 3x menos 2 terços. Gente, esse menos meio me entregou quem é o coeficiente angular de R. Se eu quisesse, né, paralela, teria que ser menos meio aqui também. Paralela distinta, porque os coeficientes lineares são diferentes. Mas pediu perpendiculares. Então, se o coeficiente angular de R é menos 2, e se eu quero uma reta perpendicular, qual que é o coeficiente angular de S, hein, perpendicular a R? Vai. Hello. O inverso trocando o sinal. O inverso trocando o sinal. De menos meio vai dar quanto? 2. Inverte, troca o sinal. E esse coeficiente angular teria que estar aqui. Então, menos A sobre 3 tem que ser igual a 2. Menos A igual a 6, o A igual a menos 6. C. Isso adora cair em Unicamp, FUVEST. Por quê? São questões
conceituais. Se eu tenho conceito, facinho, eu chego lá. Ou, pelo menos, consigo entender o exercício. Aqui, ó. Terceiro tarefa. As retas y igual a 2x mais 1 e x mais y igual a 4 são o quê? São paralelas, são coincidentes, interceptam num ponto, interceptam num ponto, interceptam num ponto. Bom, sem muito mistério, né? A primeira reta ele já deu no formato reduzido. Não preciso fazer nada. Posso dizer que o coeficiente angular dela é 2, quarto eixo y no 1. Aqui é só passar o x para lá. Fica aqui y igual a menos x mais 4. O que eu posso dizer dessas retas? Primeiro, paralelas nem pensar, que é 2, aqui não é 2. Perpendicular, também não. Porque isso aqui é 2, aqui teria que ser menos meio. Então elas não são paralelas, não são perpendiculares, não são coincidentes, desculpe. Não coincidem, teria que ser a mesma equação. Tem que ver onde elas se interceptam. Que é o ponto de encontro de reta, gente, é resolver um sistema. E se você reduziu as duas, é só igualar as duas, que o y está aqui, o y está aqui. No lugar de y, coloca aqui 2x mais 1 tem que ser igual a menos x mais 4. 3x é igual a 3. O x vale 1. Já posso até dizer que qual a alternativa, né? X vale 1. O y? Oi. Porque eu quero o ponto de intersecção, onde elas se cruzam. Resolver um sistema. Aqui y não está isolado, aqui y não está isolado, é só substituir o y aqui. Se x é 1, y é 2 vezes 1 mais 1. Y é 3. O ponto de intersecção dessas duas retas é o ponto 1 para x, 3 para y. Está aí. Vai percebendo onde a gente está vendo geometria analítica, moçada. É o conhecimento, não é raciocínio aqui. Raciocínio para executar o exercício só. 5. As retas de equação são o quê? Isso é bem cara de FUVEST. FUVEST é bem assim, simplesmente às vezes eles enfeitam um pouquinho mais a equação. Vai dar um tempo para vocês resolverem, vai? Vamos. O que dá para dizer aqui? O que a gente vai fazer? Vai, me ajuda. Me ajuda. O que eu tenho que fazer para chegar à conclusão? Olhar o coeficiente. Primeiro, reduzir as equações. Então, seria menos 2x igual a menos x menos 1. Multiplico por menos 1. 2y, né, Chiqueiro?
vai dar 2y igual a x mais 1. Y é igual a meio x mais meio. Primeira equação que ele me deu na forma reduzida seria essa. A segunda, menos 2y igual a x mais 1. Multiplico por menos 1. Vai dar 2y igual a menos x menos 1. Y igual a menos meio x menos meio. Note, os valores não são iguais, portanto, nem pensar em ser paralelas. Perpendiculares. Se fosse perpendicular, eu teria que inverter e trocar o sinal. Daria menos 2 aqui. Ortogonal no plano é a mesma coisa que perpendicular. No espaço é que muda. Coincidentes também não. Os sinais estão todos trocados. Coincidentes teria que dar a mesma equação. Alternativa A. Concorrentes e não perpendiculares entre si. É que muitos de vocês, detalhe, por que o cara forçou a barra aqui? Muitos de vocês pensam que perpendicular é uma posição diferente. Posição ou as retas são paralelas ou concorrentes. Dentre as paralelas, elas podem coincidir ou serem distintas. Certo? Concorrente, ter um ponto em comum. Que vocês às vezes pensam que perpendicular é uma posição diferente. Não, é concorrente. 6. Façam esse. Já vai acabar a aula que vem eu faço esse e vejo o que mais que eu vou fazer. Até lá. Vai fazendo o 6 e o 8, né, que a gente tem obrigação. 3 e 7 é tarefa, mais fácil, para mandar também semana que vem. Gente, daqui a pouco a gente volta. Ok, Shigeru, muito obrigada. Nada, obrigado a vocês. Tchau, Shigeru. Tchau. Obrigado.